Bom dia a todo mundo que está aqui presente. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer também e demais a presença dessas 9 empresas que me chamaram para estar aqui, tendo esse prazer de ter convivido durante esses meses e criado essa coleção cápsula que é muito importante, acho que para todos nós. Eu acho que isso é uma forma contemporânea de trabalhar e o coletivo criativo está trabalhando isso e criando algo inovador e interessante em que todos dão as mãos e se unem por um objetivo maior de mostrar a potência que pode ser, unindo esforços. Eu quero me apresentar e explicar o porquê que eu fui escolhida e porquê que eu estou aqui. Então, eu vou explicar um pouquinho da empresa que eu trabalho, para vocês entenderem um pouco tudo que foi feito nesse momento. Eu represento o Estúdio Edelcorte, eu sou o Edelcorte South, fico aqui no Brasil e trabalho com alguns países também da América Latina. E a ideia do Estúdio Edelcorte é um birô pequeno, uma boutique de tendência, em que a gente se baseia nas tendências para criar as tendências todas de uma maneira super intuitiva, sem se basear em datas e etc., mas muito mais com a intuição e olhando, observando, estudando o passado, estudando o presente, entendendo o futuro, entendendo a necessidade da população, do consumidor final. E, com isso, a gente cria os nossos books de tendência. Então, a gente observa todos os tipos de materiais e olha para esses materiais de uma maneira artística e sensível e intuitiva e também o caminhar da sociedade. A gente trabalha de uma maneira colaborativa, em que a gente vai costurando, vai bordando, vai tecendo e vai construindo um futuro e uma tendência importante, que eu acho que é muito o que foi feito aqui, com o coletivo criativo, com 9 empresas que criaram uma coleção, e é super interessante depois vocês passearem em cada espaço, em cada estande, e entender um pouco a interpretação de cada um, de como eles criaram os capítulos que eles escolheram do book de tendência. Mas eu represento essa mulher que se chama Lidevaye Edelcorte. Ela é uma holandesa, uma trend forecaster, curadora, educadora. A gente faz diversas exposições, fetichismo em fashion, foi uma Bienal da Holanda, de moda, em 2013, por exemplo, e diversas exposições. Eu tenho Labor of Love, que é uma exposição de design que foi feita na França o ano passado, que vocês podem ver o livro lá comigo. Mas a grande coisa é que a gente tem um contato com grandes empresas, mas a gente jamais perde o contato com grandes jovens, estudantes, designers, que são o nosso futuro e que estão estudando e buscando soluções. Então, assim, fazer essa sinergia e entender o caminhar da sociedade é muito importante, estar em contato com todas essas pessoas e buscar soluções. Ela foi diretora da Design Academy de Eindhoven por quase 10 anos, na Holanda, e transformou o design da Holanda. Ela foi Dean of Hybrid Designs na Parsons Schools, em Nova York, por 5 anos, terminou durante a pandemia, porque achou que era um momento de ficar mais na Europa, e ela é cofundadora da School of Forms na Polônia. Então, a educação está muito forte para a gente, e a gente tem isso como um valor muito grande. Todas as nossas inspirações vêm muito em cima dos tecidos, das cores, das texturas, então a gente usa demais esses materiais, e aqui vocês podem vê-los em abundância. A gente usa, muitas vezes, para fazer dossiês, todo tipo de material e o tipo de informação para passar para o cliente. Então, esse é um dossiê que estava sendo criado, e a gente se baseia em tudo que é inspiração. E a inspiração não precisa necessariamente fazer uma viagem super longe, ela pode estar numa árvore do nosso lado ou numa fruta, e isso é observação e é enxergar. Eu trago para o Brasil os livros de tendência. A gente aqui nessa coleção, cápsula, a gente se inspirou no livro de tendência Inspiration, que foi baseado em 18 artistas contemporâneos de 1950 em diante, em que eles foram ativistas para suas épocas, defendendo o seu ideal, e a gente acredita que nesse momento em que a gente está vivendo de pandemia, a gente precisa de ídolos e de inspirações para a gente defender um mundo melhor. Então, os nossos books de tendência a gente lança de moda 2 vezes ao ano. E, além disso, junto com isso, eu resolvi que eu queria ter o olhar dela sobre o nosso país.
Então, em 2014, eu criei a Bloom Brasil Saboroso, que foi feito em conjunto com ela, evidentemente, ela fez toda uma curadoria, e foi uma experiência incrível. Fiz em 2016 a Bloom Fé, e daí em 2018 a gente lançou a Bloom A Terra Chama. São inspirações brasileiras, então é super interessante, porque dá para fazer uma sinergia, dá para fazer uma analogia entre os books de tendência que eu trago de fora e os livros que a gente fez de inspirações mais locais, que a gente chama de Emancipação do Hemisfério Sul. Fora isso, a nossa empresa tem também a Heartware, que é sem fins lucrativos. A gente faz uma curadoria com diversas comunidades da África e depois faz grandes vendas em Paris ou em diversas outras cidades, países do mundo, para reverter esse dinheiro para as comunidades. A gente tem a New York Textile Month, desde que ela foi para Nova York pela Parsons, ela resolveu dedicar o mês de setembro ao mês do tecido para incentivar que não só os alunos aprendam de novo, que as faculdades deixaram muito de dar importância nisso, e era uma das coisas que ela chamou a atenção, aos alunos entenderem o que é a fibra, o que é tecer, o que é o printed, o que é o jacquard, e diferenciar as diversas formas de fibras e de tecidos, e buscar soluções para o futuro, inclusive de fibras mais sustentáveis, e também diversos designers, estilistas e museus abrirem suas portas no mês de setembro em Nova York. Então, é um evento super interessante que tem criado cada vez mais corpo. Dona Karen, Issei Miyake, Ellen Fisher têm participado com muita força disso e vira uma revista. Nós estamos na quinta, eu tenho a quinta edição aqui, a sexta está na gráfica, eu devo receber em breve. E, por último, o World Hope Forum foi um movimento em que a Lia Delcorte criou no ano passado, no começo da pandemia, em que ela via uma necessidade de achar embaixadores em diversos países do mundo e que fosse feito um dia dedicado a cada país, geralmente é no sábado ou no domingo, em que é online, obviamente, e que a gente mostra o que tem de cada país, que é feito de uma maneira interessante, bonita, e projetos de esperança. Eu sou embaixadora do Brasil e eu fiz o evento brasileiro primeiro em fevereiro. Tem um canal no YouTube, vocês podem assistir palestras incríveis da Holanda, Estados Unidos, Espanha, Brasil, Turquia, França. Então, tem lá diversas soluções e a ideia é que isso vire um movimento interessante e um site interessante em que as pessoas possam se comunicar e trocar ideias e umas ajudarem as outras para que vire um movimento maior. A gente atende diversas empresas em diversos domínios, seja beleza, seja moda, seja lifestyle, e isso é o nosso core super importante. A gente faz esses estudos das empresas buscando entender quem nós somos e aonde a gente quer chegar. É extremamente importante a empresa saber o seu DNA. Por exemplo, a Timberland, em algum momento, pediu para a gente para fazer um estudo de quem era o homem e a identidade desse homem, que ele está mais sensível com a mudança da mulher, cada vez mais guerreira, cada vez mais uma Amazon Woman. Obviamente, o homem tem que se reencontrar no espaço também. E esse homem mais sensível, mais em contato com a natureza, mais em contato com seus filhos, precisava rever os valores deles e o que eles vestem, o que eles querem transmitir, usar flores, usar cores que eles não usavam anteriormente. E isso é um estudo que foi feito e que a gente pode mostrar. Então, assim, muitas vezes eles são sigilosos, nesse caso a gente pode citar como um estudo feito. Então, isso é feito uma costura, quando a gente vai unindo o passado para o presente para chegar no futuro. Seja isso na moda, na beleza, no lifestyle, na arquitetura, no interior, mas é construindo blocos e criando uma forma de viver e de ser diferente. Até porque a gente sabe que existem aí vários nós mesmos ou vários clientes diferentes para uma só marca. E entender o nosso DNA para poder passar uma mensagem super forte e interessante para o cliente é super importante. Porque se a gente atende a todos, talvez a gente não esteja atendendo ninguém. A gente tem que ter um objetivo
e que esse objetivo seja contemporâneo. Não importa a idade, mas tem que ter essa contemporaneidade e entender tudo isso. Então, é fazer essa ligação, é travar tudo isso, é unir, entender o nosso core, quem somos, o currículo que nós temos para transmitir e como comunicar esse currículo. E quais as ambições que a gente tem, quais as inovações que a gente quer fazer e também esse estudo interior, muito importante, para depois se tornar exterior e internacionalizar isso. Então, é voltar para dentro, para depois fazer um mergulho para fora, seja onde você quer mergulhar. Então, é muito importante essa volta para o passado. E, às vezes, a gente quer assumir esse clássico, que é lindo e maravilhoso, só que de uma forma contemporânea. Então, rever esse clássico, ou então dar uma desconstruída nesse clássico, e ser de uma maneira mais irreverente, ou muitas vezes de uma forma mais orgânica. Tá? E isso é uma grande viagem que a gente convida as empresas para fazerem com a gente, e é um pouco essa brincadeira que a gente fez aqui no Coletivo Criativo, de tirar um pouco as empresas da zona de conforto de vez em quando, mas de uma forma para ser positiva, para construir algo interessante e que eu depois explico um pouco se vocês quiserem mais. Mas, assim, esse conceito da realidade. A gente fez isso com o Google, por exemplo, que terminou numa exposição na Milão, na Design Week de Milão. A gente faz isso invariavelmente todo ano com uma Caesarstone, que busca as texturas novas e importantes de pedras para eles. A Rubelli, com todos os tecidos, com todos os jacquards, ou a Philips, que é uma empresa importantíssima de Eindhoven, onde fica a Design Academy, então tem uma parceria muito grande. Ou desenhar o interior de um carro. Então, não é só na moda que a gente trabalha, a gente é eclético, a gente vai para diversos domínios, muitas vezes tem banco querendo entender o consumidor, porque, afinal de contas, ele precisa ter uma linguagem que fale no coração dele. Mas todos esses, seja madeira, seja pedra, seja tecido, plástico ou o que for, qual é o plástico correto para o momento, né? Afinal de contas, é um grande tema. Mas é isso de encontrar a sua casinha, encontrar o seu comportamento e saber um pouco quem somos. Então, essa sou eu, que trabalho com a Lia Del Corte, está aí meu contato, e eu acho que agora é interessante a gente conversar um pouco com as empresas e entender um pouquinho de cada um, essa experiência que a gente criou. Quer falar primeiro? Começamos, então. Começamos. Falando um pouquinho, eu acho que durante a semana todas as outras empresas também estão tendo a oportunidade de falar, e eu tenho certeza que um dos maiores desafios foi trazer todos esses artistas, trazer toda essa arte em tecidos. A gente é muito acostumado a sempre fazer as traduções ou em peças, ou em obras, ou em esculturas. A gente sempre vê traduções de artistas dessa maneira. E realmente foi um desafio entender até no começo como que eu vou fazer tantas malhas, tantos tecidos, quantos artistas eu vou escolher, e haviam 18 artistas sensacionais. Então, quais que se encaixam também melhor com o meu momento de empresa, com o meu DNA de empresa. Então, esse foi o primeiro desafio de todos que foram acontecendo durante o processo, que foi muito bem curado e acompanhado pela Lili. Super obrigada, aproveitando a oportunidade. E o segundo passo foi fazer essa produção. Então, a gente, como Texnel, a gente fez o desenvolvimento de estampas especiais, pensando nesses artistas que a gente selecionou. A gente fez desenvolvimento de cores e produtos customizados também, pensando nesses artistas que a gente selecionou. E, por fim, reunir tudo isso e ver um trabalho final exposto e tendo uma harmonia muito grande, não só dentro da nossa arara, mas tendo uma harmonia muito grande com todas as demais empresas que também estão participando. Então, por fim, se torna totalmente recompensador esse desafio, que foi um processo muito rápido. Então, a gente começou, como Texnel, a gente entrou um pouquinho atrasado no projeto, a gente entrou um mês depois, e a gente teve que correr atrás para recuperar esse tempo também. Mas foi a partir de final de maio, junho, e depois a gente já correu para que o evento acontecesse agora em outubro para vocês. Muito bem.
Como o pessoal criativo da Tecnoblue, a nossa imersão, o primeiro contato que a gente teve com a Lili, que foi o primeiro book, quando ela trouxe para a gente, me lembro que a gente se sentou aqui no meio do showroom e foi a primeira apresentação que a gente teve para todas as designers. Foi incrível ver o book, a imersão de todos os artistas e ver aquilo, como é que a gente ia traduzir nos aviamentos. Falando um pouquinho do processo criativo, nós sentamos todos de maneira, em função de união mesmo, como nós iríamos desenvolver tantos artistas e tentar trazer aquilo na aviamentação, num tag, numa etiqueta. Então, nós realmente nos dividimos, imergimos em cada artista daquele, tentando traduzir a sua história de vida, tudo, desde lá do início, quando o artista começou, tudo que ele vinha trazendo, todos os seus processos, para chegar no final e a gente ver o que a gente tem aqui hoje. Até conversando com o pessoal da Renovil, é importante para a gente entender como cada dessas empresas conseguiu traduzir de uma maneira diferente uma mesma coisa. Todos partimos do mesmo ponto. Era a mesma curadoria da Lili, era o mesmo book, e cada um conseguiu desenvolver de uma maneira diferente, mas que, no fim, essa união toda transpareceu a mesma coisa. Então, assim, falando de uma equipe de 10 designers que a gente tem aqui na Tecnoblue, a gente conseguiu, eu acho que, por fim, sentir muito orgulho do que foi produzido até agora e do que está ali para que todos vejam. Então, foi realmente incrível. Eu acho que é para todas as empresas estarem super orgulhosas, sem dúvida, e eu acho que eu aprendi muito com todos também, justamente por isso, porque tem os maquinários diferentes, tem as equipes diferentes, e eu trago o mesmo material, mas a ideia é essa, é que cada um faça a sua interpretação e utilize da maneira que melhor traduza o seu DNA. Então, é uma grande diversão, no fim da história, aprender com vocês também. Ed? Bom dia a todos, eu sou o Ed, eu coordeno o desenvolvimento de Jacquard e fio tinto na Renovil. E para nós foi um processo muito gratificante e desafiador. Conhecer a Lili nesse processo todo, na nossa primeira reunião, com a presença da nossa diretoria, os nossos designers, os nossos técnicos. Então, a gente conseguiu envolver a empresa toda nesse projeto. Foi um desenvolvimento onde os designers se aprofundaram em cada um dos artistas. Nós compramos o livro com os 16 artistas e dissemos, não, nós temos que fazer os 16 artistas. Nós temos que transformar esse material em algo palpável e transformamos em 60 novos produtos de Jacquard. 60 bases novas que estão aí acrescidas ao nosso portfólio de produtos que já contam com mais de 300 Jacquard na Renovil. E, ao perceber, eu ali gerindo todo esse processo, com a minha colega de gestão, que é a Nice, também no P&D, a nossa gerência técnica, o Nilson e as outras pessoas, os designers todos envolvidos, o corpo técnico, e a Lili fazendo essa curadoria que foi tão importante, né? Ficar conosco até às 10 horas da noite, trabalhando as bases, olhando aqueles fios e imaginando, e a gente viajou literalmente na inspiração. Sim. Foi algo que depois, quando os produtos começaram a ficar prontos, que a gente conseguiu ver eles na mão, cada tecido, cada coloração, foi emocionante, né? O Armando, que é o nosso diretor-presidente, quando ele pegou os tecidos, o olho encheu de lágrima, ele disse, isso é Renovil, isso é o nosso DNA. Essa é a nossa essência. Esse é o diferencial que nós queremos colocar no mercado, que nós estamos trabalhando tanto. E a gente conseguiu, graças a esse trabalho, que foi fantástico. Que delícia ouvir isso. É um aprendizado maravilhoso e realmente é super gostoso. O problema é editar, porque ele fala 60, mas tinham acho que 90, 100 que a gente teve que ficar tirando. Ou seja, as possibilidades são infinitas e é uma grande delícia. É muito importante para mim estar aqui em Santa Catarina, um polo importantíssimo, super forte, que eu ontem falei e repito, vocês têm uma grande qualidade, vocês têm um defeito. A grande qualidade é que vocês têm uma força e uma capacidade enorme de crescer. O defeito é que vocês são extremamente tímidos e não mostram para o resto do país. Poucas pessoas sabem.
E é preciso ter uma força maior e mostrar isso de uma maneira mais gigante e cada vez desenvolver mais e serem mais fortes e mais potentes. Então, assim, eu espero estar do lado de vocês sempre, que não cansem de mim e que a gente só cresça, porque eu, por mim, eu fico aqui comendo cuca, que é um problema sério, e estando aqui do lado, vendo e assistindo e participando desse crescimento, que, obviamente, eu aprendo muito, bastante também. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Eu quero explicar que, assim, aqui está o café, depois tem a minha sala, com os meus books de tendência, com as blooms e com todo o material. Saindo de lá, vocês podem entrar no cinema. O cinema tem um filme que é o Inspiration, que é o livro de tendência que eles criaram. A gente, entre o Colors e o General Trends, viram 18 artistas, eles compraram um e tem o outro Colors, tipo, que daí dá para usar e viram 18. Vocês podem assistir um resuminho de cada um desses artistas que foram escolhidos no livro pela Lia Del Corte. E também tem filminho das 3 Blooms para vocês entenderem um pouco e poderem olhar e se inspirar no país que a gente vive, que é tão maravilhoso e que muitas vezes a gente não vê. E depois vocês podem ver os 9 espaços, as 9 empresas e os trabalhos que foram criados. Nos cabides tem já o tag com o nome dos artistas, então dá para vocês já simplesmente diferenciarem os trabalhos através dos tags, mas a gente está aqui para explicar, para apresentar e para, mais ou menos, vocês conseguirem entender um pouco o diferencial de cada um e fazer essa imersão na moda com os artistas. E eu estou super à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Alguém quer acrescentar algo? Eu quero fazer o convite a irem até o stand da Renovil. A nossa equipe está ali esperando. Temos designers, técnicos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, estamos aí. Um ponto que eu queria trazer, que foi muito importante durante o processo, é que alguns desses artistas, eles acabaram... Perdão. Após a gente iniciar o book, ter o book aqui, eles acabaram aparecendo em momentos da moda. Então, Sim. a gente teve o Cristo e Jenny, que fizeram o Arco do Triunfo. Teve Basquiat, que veio junto com Beyoncé. A gente teve outros artistas que... A Georgia O'Keeffe, que está uma retrospectiva dela no museu, no Georges Pompidou, no Bumbu, em Paris. Então, assim, é super legal ver essa sinergia do que eles já estavam trabalhando e que, de repente, agora está acontecendo. Sem dúvida. Exatamente isso. Legal. Acrescentou bacana. Eu vou passar para vocês um filminho sobre a emancipação do Hemisfério Sul. Em 2014, a gente lançou um livro de tendência que se chamava Emancipation of Everything. A gente estava prevendo o verão 2016 e a gente estava falando naquele momento de que era um momento de esquecer as regras escritas e não escritas do século passado e passar a entender que a gente tinha que construir regras novas, uma ponte para começar um século novo, porque a gente estava se debatendo um pouco com muitas mudanças, tipo Airbnb, o Uber, ou mesmo o nomadismo, que hoje a gente trabalha em qualquer lugar que a gente está, a gente descobriu que é possível, mas a gente já falava desde 2012 sobre o nomadismo. Então, o último capítulo desse livro, em que a gente mostrava a mulher guerreira, mostrava o homem mais sensível, mostrava a idosa se divertindo, um idoso se divertindo mais e curtindo mais moda, curtindo os netos, a gente, no último capítulo, era a emancipação do Hemisfério Sul, em que a gente tinha que parar de entender que a gente tinha que ficar só com o que sobrou do Hemisfério Norte, parar de achar que a gente tinha que... era um mero fornecedor de matéria-prima para o Hemisfério Norte e acreditar na nossa força, nossa ancestralidade, na nossa fé, no nosso poder criativo. E isso, inclusive, é o que a gente acredita que são as Blooms, e é um projeto novo que eu estou fazendo, que é um livro que a gente deve lançar no começo do ano que vem, se tudo der certo, um trabalho meio de maluco, mas que estamos apaixonados. Queria chamar aqui o Juliano, por favor, Juliano Donini, presidente da Marisol, presidente da Câmara da Moda da Fiesc, né? Eu acho que são poucas federações que têm uma Câmara da Moda, né? E queria que o Juliano falasse um pouco do que ele está vendo aqui, está sentindo aqui, e de algumas coisas que a Câmara já começa a fazer em relação à construção de futuro cada vez melhor. Legal, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Cris.
Bom, como o Cris já introduziu, a gente tem trabalhado aqui na Câmara da Moda, que é um movimento que a Federação das Indústrias tem dado mais força nos últimos tempos. Eu acho que, assim como a Lili colocou, as coisas elas acontecem pela incomodação. Já faz mais de 16 anos que se formou um primeiro movimento nesse nosso ambiente, que é o Santa Catarina Moda e Cultura. Nasceu como Santa Catarina Moda Contemporânea, depois ele foi revisitado como Santa Catarina Moda e Cultura, e essa virtude, esse defeito que ela comenta, que ela já reconhece aqui, ela é uma realidade. Mas a gente tem discutido muito quais são essas nossas alternativas de lidar com esta realidade. A gente tem, sim, o defeito de não saber se mostrar, de ter essa dificuldade, mas isso não deixa... E tem a virtude de ter a qualidade, de ter o respeito, de ter a seriedade, que talvez em outros ambientes isso não se forma. Santa Catarina, como foi divulgado recentemente, é responsável por 26% do vestuário brasileiro. 26% de tudo que se produz de roupa no Brasil hoje acontece em Santa Catarina, ultrapassou na última década o estado de São Paulo, que hoje é responsável por 22%, sendo que nós somos um estado muito menor em termos de população. Mas nós temos aqui uma cultura têxtil, nós temos uma história da industrialização têxtil, já centenária, marca muito da colonização que nós temos em regiões, inclusive, como aquela que estamos agora, mostra um pouco dessa nossa força. Qual é o desafio? A gente transformar uma cultura têxtil em cluster têxtil. A gente ainda não conseguiu fazer isso. Nós somos um monte de partes com valor que não soube até hoje se conectar. Movimentos como a Tecnoblue capitaneia diversas vezes de provocar aqui encontros, seja do jeans, seja da malha, seja do texto, seja da roupa, seja da expressão que for, são muito positivos, inclusive, para a gente se conhecer. A gente tem falado bastante sobre isso. Eu assumi agora a Câmara da Moda há praticamente 4 meses atrás, e a gente está numa agenda buscando e reconhecer efetivamente as iniciativas e as organizações em pelo menos 5 grandes polos em Santa Catarina. Tem um 6º polo, porque a Câmara, na verdade, apesar de ser apelidada de Câmara da Moda, ela é Câmara do Desenvolvimento da Indústria Têxtil, Confeccionista, Cor e Calçadista. Uau. Cor e calçados não é um reconhecimento enorme do nosso Estado no país, mas nós temos uma região ali de São João Batista, pelo menos uma região de São João Batista, tem o oeste do Estado também com uma empresa muito potente, que foi reconhecida, inclusive, na última edição econômica do Valor Econômico como a melhor empresa, a de melhor desempenho no setor têxtil e calçadista, que é a DAS, que é aqui do nosso estado também, uma empresa muito bem desenvolvida, muito bem posicionada no mercado e que nasce isolada dentro de um não polo. E nós temos um grande desafio de reconhecer esses modelos organizacionais, por isso que essas reuniões, inclusive, da Câmara estão acontecendo de forma descentralizada. Sexta-feira agora a gente está em Criciúma, presencialmente, para tentar realmente identificar e começar a tirar um pouco dessa síndrome de a gente não consegue se mostrar. E por que isso? Porque no passado, bem mais distante, quando essa indústria começou a nascer, mais de 100 anos atrás, as empresas não se integravam porque elas concorriam de fato. Concorriam de fato. O SMC, quando nasceu há cerca de 16 anos atrás, ele começou a provocar reuniões descentralizadas, reuniões em cada uma dessas empresas, e nós tivemos na segunda reunião, e eu gosto sempre de reforçar essa experiência, nós tivemos na segunda reunião do Santa Catarina Moda Contemporânea, na época, nós tivemos na Karsten. E naquela oportunidade, a Karsten era dirigida pelo seu Carlos Odebrecht, que entrou na sala, onde estávamos muitos de nós reunidos, fazendo essa conversa, e falou, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, eu não quero interromper a reunião de vocês, só queria que vocês, como anfitrião da reunião, queria que vocês se sentissem absolutamente à vontade, e eu vou me dar o direito de cumprimentar apenas uma pessoa, para ser mais prático e rápido. E ele cumprimentou, na época, o João, que era o presidente da Bittner, as duas empresas com mais de 100 anos. Ele falou, e depois que ele cumprimentou, ele falou, deixa eu justificar a minha escolha. As duas empresas com mais de 100 anos, nunca na história de nenhuma das duas empresas, qualquer pessoa de uma empresa pôs os pés na outra empresa. E vocês não sabem, e vocês todos que estão aqui, vocês não sabem o que vocês estão realmente promovendo a partir dessa iniciativa de estar desenvolvendo isso. Alguns anos atrás, as empresas não conviviam porque concorriam. E elas não se respeitavam, inclusive, porque concorriam. Hoje, a gente não
se respeita, inclusive porque a gente não se conhece. A gente nem sabe quem são, porque são muitas boas iniciativas, mas a gente não se conhece. São muitas iniciativas absolutamente descentralizadas e a gente não tem como respeitar aquilo que a gente não conhece. Então, tem um grande trabalho agora de justamente conhecer. O que nós estamos vendo aqui, o que todos aqui estão praticando, não é um ambiente concorrencial onde várias empresas que daqui a pouco disputam o mesmo escasso dinheirinho e recurso lá na ponta de clientes. É óbvio que a gente, em algum momento, está concorrendo pelo mesmo dinheiro, pelo mesmo cheque. Mas, na prática, não é uma dúzia que concorre. A gente concorre com um mercado muito, muito, muito maior. Então, enquanto a gente não virar a chave para um processo de competição, onde a gente compete onde precisa, mas a gente coopera onde é inteligente, a gente vai ter uma dificuldade grande de construir um cluster em Santa Catarina. E nós precisamos trabalhar para isso. Então, para não me alongar muito, só queria realmente defender esse conceito de cluster. Nós precisamos acordar para isso. Se Santa Catarina quiser ser mais respeitada ainda, ela precisa acordar para isso. É uma cadeia de valor, não é concorrência entre empresas direta, que a gente vive muito mais assim, porque empresário é um bicho patrimonialista. E todo bicho patrimonialista, ele não se alinha, porque é a questão do ter e não é a questão do estar num ambiente. Isso é nato do empresariado, do industrial, isso é muito forte. E contra a cultura é difícil. Eu acho muito difícil que nós vamos passar a ter uma baita habilidade de sermos os maiores marqueteiros do mundo, porque isso eu acho que não está nem na nossa natureza, e não é com isso que eu acho que nós temos que brigar. Não é com isso que nós temos que brigar. Nós temos aqui que pegar as nossas virtudes, encontrar o que a gente ainda não encontrou, que é efetivamente a nossa identidade, e identidade não é um estilo, mas encontrar a nossa identidade, porque aqui nós somos uma cultura e uma colonização feita por muitas e muitas origens, que faz com que a gente não tenha no Estado uma música que nos represente, uma comida que nos represente, uma paisagem que nos represente. Nós somos uma mistura, e essa é a riqueza de Santa Catarina, ela é muito interiorizada, ela é muito descentralizada, a maior cidade, é o único estado no país onde a maior cidade não é a capital. Ela é a única cidade do país onde a maior cidade não é a capital. Isso mostra muito do jeito como nós nos formamos e mostra muito da oportunidade que a gente tem. É a responsabilidade de todo mundo, porque cultura se faz com cada um ajudando um pouco para fazer isso. A Câmara não é o protagonista disso. A Câmara vai fazer um determinado esforço, porque ela está no guarda-chuva da Federação das Indústrias, e a Federação das Indústrias é muito capilar, tem muita potencialidade, então a Câmara ela é um agente, e ela se posiciona como um agente para poder fazer esse movimento. Eu aceitei o convite para me dedicar voluntariamente a essa iniciativa por ter encontrado, nesta atual gestão da Federação, a primeira vez na história da Federação, que ela olha para o setor, é a primeira gestão da Federação que olha para o setor de um jeito absolutamente diferente. E Santa Catarina é, no setor, o maior empregador do Estado e o segundo maior arrecadador de impostos no Estado. Essa é a importância da nossa cadeia num Estado tão relevante como o nosso, economicamente falando. Mas a gente vinha muito no limbo. Nós temos uma oportunidade enorme agora de mudar um pouco essa trajetória, mas depende muito da postura, da crença de cada um aqui e de participação e de acreditar em movimentos como os que estão acontecendo agora. E é muito bom receber pessoas de fora que conseguem, num lapso de tempo relativamente curto, reconhecer tudo isso. E a gente tem que levar isso realmente como uma lição de casa muito positiva. Obrigado e parabéns pela iniciativa de todo mundo. Obrigada, Luciano.